mais um Systalks agora no ar, aqui com meu amigo Renê. Renê, muito obrigado pelo apoio de sempre. E a gente leva conteúdo para o mercado de seguradoras e transportadoras. Hoje recebendo Oswaldo Conte Bosso, da BWS. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite da Syst, aqui no Syst Talk, do Renê, que eu já conheço há um ano. E a gente tem essa parceria de fazer parte desse evento. Boa. Mas antes eu queria comentar que, primeiro, deixar claro aqui que Oswaldo, além de estar sendo entrevistado por nós, uma grande figura, que tem muito a nos dizer no dia de hoje, em termos de inovação tecnológica. Ele é nosso patrocinador, mantenedor do Syst. Ele acreditou no Syst, acredita no Syst e tem nos apoiado bastante com isso, né? Teve presente no último evento do Syst em 13 de março passado. Foi muito interessante e foi muito legal. E agradeço o apoio aqui, na presença de todos, e convido quem quiser participar do Syst, se aproxime de nós, por favor. E antes também queria agradecer o patrocínio especial desse programa, que é a Ravex, né? Ravex é patrocinadora exclusiva do Syst Tax 2026-2027. Então, agradeço a Ravex pelo patrocínio, pela contribuição e por esse estudo maravilhoso que ela nos permite fazer esse programa. É isso. Muito bem. Dando sequência, então, nos agradecimentos, eu já faço uma pergunta mais diferente, Oswaldo. Eu sei que a corrida... Vamos aqui para conversar. Vamos começar pelo lado mais pessoal ali. Eu sei que a corrida aeroespacial teve uma grande influência na sua carreira. Como é que foi essa influência? Rapaz, aí tem que voltar mais de meio século para trás. Eu sou um caipira no interior de São Paulo, né? O Brasil inteiro, o mundo, vem do interior, né? E eu cresci nos anos 60. Evidentemente, eu sou da geração, fruto da geração espacial, né? Da corrida espacial, do homem chegar à Lua. Isso foi uma coisa muito importante e acabou me dirigindo o futuro. Eu, em 1969, eu ganhei um concurso, uma maratona de matemática na escola. Estava no terceiro ano. E aí foi antes, no primeiro semestre, quando veio julho, férias, dia 20 de julho, o homem chegou à Lua. Quando foi em agosto, a minha professora, que era a Dona Flora, eu sou de uma família, terceira geração de família italiana católica, todo mundo no Brasil, e ela era uma professora que era espírita. E ela chegou na aula e falou, com o homem chegando à Lua, eu lembro como se fosse hoje, isso foi em 69. Com o homem chegando à Lua, engenharia eletrônica é a profissão do futuro. Não sei de onde ela tirou isso, eu não tinha a menor ideia. E virou para mim e falou, você que gosta de matemática, Oswaldinho, pode ser. Eu defini minha vida ali, né? Eu falei, vou fazer engenharia. Não sabia o que era. Então, essa coisa trilhou a minha vida. E realmente, 15 anos depois, estava me formando na engenharia. E eu já estou aí há mais de 40 anos como engenheiro e como empresário há 14 anos. Muito bom. A gente teve uma gravação recente com o Seródio da Acanto, né? E nessa gravação a gente falou sobre o impacto, a influência das guerras na inovação, na tecnologia. Tá aqui mais uma prova viva de que não deixa de ser, né, a corrida espacial, um resquício ali da Guerra Fria, como as guerras não influenciam no desenvolvimento da sociedade como um todo, da tecnologia como um todo. A própria Segunda Guerra. Então, a evolução do ser humano, isso é importante. Realmente tem o desenvolvimento. A gente tem, nesses últimos 50, 60 anos, com a lei de Moore, Gordon Moore, né, que definiu a evolução da tecnologia nesses últimos 50, 60 anos. Eu tenho isso como base, porque a gente tem desenvolvimento de tecnologia. O que mudou nesses últimos 10 anos na evolução? Porque você pega dos anos 60 até a década passada, a lei de Moore, que é dobrar a capacidade de processamento de 2 em 2 anos, né? Ele até fez um antes, em 65, que era de 18 meses, aí em 70 ele corrigiu, botou de 2 em 2 anos. É um crescimento linear.
por mais de meio século. O que mudou nos últimos 10 anos é que era linear, se tornou exponencial com a inteligência artificial. Então essa é a mudança de paradigma dos anos 60, 70 para cá e dos últimos 10 anos com a inteligência artificial. Então a gente tem que ter essa noção. A tecnologia aumenta e o custo abaixa. Vou linkar isso já nos negócios, a lei de Moore aplicada aos negócios, mas antes disso, só para conhecer um pouquinho mais do Oswaldo profissional. Você teve uma carreira internacional antes da BWS, né? Como é que foi essa experiência? Trabalhei no Brasil por grandes empresas como a Modata, né? Nos anos 80 existia o Prêmio Jovem Cientista, que foi criado pelo CNPq, e a Modata era patrocinadora. Então um garoto que estava estudando engenharia e via propaganda na Rede Globo. Prêmio Jovem Cientista, Modata, Rede Globo. Então eu venho dessa fase importante e a sua colocação traz nesse sentido, né? Toda essa evolução da tecnologia ao longo das décadas. Olha só, Olimpíada de Matemática, Prêmio Jovem Cientista, quase que foi pelo lado acadêmico ali, ou não? Foi, eu fui procurar emprego da Modata devido a isso. Né? Então, eu trabalhei em grandes empresas como a Modata e outros, mas trabalhei na Siemens aqui também, né? Depois morei 6 anos nos Estados Unidos trabalhando em empresas de grande porte, aí voltei e criei a minha empresa, a BWS IoT, que nós estamos chegando a 14 anos esse ano de empresa, estamos chegando a 4 milhões de devices fornecidos e estou com equipe de engenharia de desenvolvimento, né? Engenharia genuinamente nacional, toda a inovação de tecnologia que a gente fez agora nesses últimos anos, que é uma solução genuinamente brasileira, mas também com capacidade para atingir o mercado global. E essa experiência no exterior, eu percebo que ela deve ter tido uma grande influência na sua visão global, na sua visão estratégica. A BWS já está pensando em se internacionalizar? Já está com o pezinho lá? Sim. A minha visão geopolítica foi formada nesses anos que eu morei nos Estados Unidos, porque eu não tinha essa... Né, que foi quando você começa a entender como é que o jogo é um pouco mais... E a gente montou uma estratégia em 2024 para abrir o mercado global, para abrir escritório no México, na América do Norte, na Europa. Eu tenho a BWS Trade na Ásia, uma exportadora, já tem 9 anos, né? Então já estava lá atrás. Agora, com solução nossa, era para 2025, 2026 abrir. Mas aí chegou o Trump ano passado e bagunçou a geopolítica global. Então a gente teve que repensar essa questão. O que está acontecendo agora, a gente acabou de contratar um vice-presidente de vendas global. Não posso abrir aí o nome, mas é um VP Global Sales para abrir a América Latina. Ele tem experiência na Europa também. Fez engenharia na Argentina, né? Então é brasileiro, porque já morou muito tempo na Colômbia e na Europa. Então é uma pessoa que tem bastante conhecimento e é um braço que eu estava procurando já há mais de um ano, né? E que a gente vai, a partir desse segundo semestre do ano que vem, abrir esse mercado global. Se ele fizer gol como o Messi, tá bom, né? Se ele fizer gol com o Messi, tá bom. Né? Sim. Então tem bastante experiência e competência no que ele já fez até aqui. Que bom. O processo de internacionalização realmente, na minha opinião, eu acho muito crítico, porque ele demanda dedicação exclusiva, integral. Não é fazer a internacionalização de uma empresa não é algo que eu acho que vamos ver se dá certo. E isso às vezes até atrapalha o planejamento no seu mercado principal. Então, se não fizer de uma maneira muito bem planejada, na melhor das hipóteses, o empresário só se frustra.
na pior das hipóteses, ele perde o seu mercado principal, que é onde ele já está bem estabilizado. Então, é muito importante, muito crítico ter atenção nesse planejamento. Há uma necessidade, pelo que a gente desenvolveu nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos em tecnologia, de inovação em tecnologia, que a gente está, né, com a campanha agora nesse evento para criar, a gente já vem falando isso desde o ano passado, mas com a forma mais consistente, é criar uma nova tendência global, que não existia, em tecnologia móvel em narrowband, IoT. Essa foi uma tecnologia que a gente desenvolveu no começo do ano passado. Não sei se entra em detalhe disso, mas essa já é um pensamento que já vinha, é uma necessidade agora, entendeu? Você tem que mostrar o que a gente tem, como é que pode ser usado, quais são as novidades, as inovações com relação às soluções tradicionais que a gente usa já há décadas. Então, essa necessidade, essa questão da internacionalização já é uma necessidade importante que a gente tem que abrir essa... Já tinha essa visão lá atrás. Mas aí a questão de geopolítica teve que adiar um pouquinho. Agora a gente está mais estruturado para fazer esses leapfrog aí. Entrando um pouco mais no produto e na empresa, e aí, mas linkando com essa parte de outros mercados, né? Tem uma história fantástica que é a sua pesquisa de mercado ali na Santa Efigênia. Sim. Quando estava ainda planejando como é que ia ser o produto, você foi a Santa Efigênia fazer uma pesquisa de campo. Conta um pouquinho para nossa audiência como é que foi essa experiência. Ótimo. Quando estava abrindo a empresa, eu queria saber, né? Tinha lá na Santa Efigênia chamado Planeta GPS. Aí eu fui conversar com o rapaz, né? Ele falou, muita gente compra equipamento para botar na mala, para esconder, etc. Ele falou, Zó, de cada 10 rastreadores que eu vendo aqui, 8 é para mulheres. Entendeu? O cara ia jogar bola. Então essa é uma experiência que me assaltou, né? A questão nossa, né, do mundo patriarcal, assim, quando a gente pega com a situação negativa, o homem não só briga, pode matar, etc. A mulher, quando pega uma coisa do relacionamento, ela briga, separa. Então o comportamento é diferente em termos de impacto na sociedade, né? A maioria, na época, já era uma demanda das mulheres saber o que os maridos faziam. Então começou assim a pesquisa de mercado da BWS sobre o produto que precisava ser desenvolvido. Estava começando em 2012, 2013, já tem... Eu quero encontrar a Santa Efigênia da Argentina, do Chile. Às vezes do Chile a gente já pode ter um exemplo de pesquisa de mercado aqui ou não. Tem uma coisa. Acho que essa é tarefa do Oswaldo, ele já está fazendo alguma coisa na América do Sul, com certeza, e esse novo CEO vai estar sendo novidade com certeza também, né? E aí isso puxa o tema de inovação, que a BWS já nasceu sendo uma empresa inovadora, com um produto inovador, disruptivo. A gente sempre tem processos um pouco diferentes em cada empresa de inovação. Me fala um pouquinho sobre como que é o processo de inovação, como foi esse processo de inovação dentro da BWS. Se vocês pensaram em inovar num primeiro setor, no segundo horizonte ou no terceiro, e um tema que eu vejo que você fala bastante também é sobre a paixão pela tecnologia. O que vem na frente? Será que é a paixão pela tecnologia ou a paixão pela solução, pela dor do cliente? Como é que foi esse processo de inovação? Vamos dividir a empresa em si em duas partes. Tá. Primeiro, eu tinha parceria em SDK com a China. Nos últimos 4 anos, que a gente criou uma equipe de desenvolvimento aqui. Mas a paixão por tecnologia vem da minha formação. Eu sou fruto não só da guerra espacial, mas também de Steve Jobs, de Bill Gates, né, dos anos 70 e 80, dessas inovações, né? Nós estamos hoje, diria, você tem a revolução lá dos anos 70, dos anos 60 e 70, com o crescimento de processamento. Depois a gente evoluiu bastante. Nos anos 90 veio, final dos anos 80, começo dos anos 90, em 94 começou mundialmente a internet. E agora você tem uma nova fase, que é a inteligência artificial. Então você tem
A BWS nasceu com parceria em tecnologia com empresas na China. E eu forneci mais de 3 milhões de devices nesses anos com essa parceria na China. Agora meu foco é habilitar a minha tecnologia com patente na China para poder fornecer essa solução na China. Essa é a ideia. Então, há 4 anos, né, 3 anos e meio, que eu tenho desenvolvimento próprio. E eu tinha acompanhado na China 2 projetos que foi tentar fazer rastreamento por tecnologia narrowband. Explicar um pouquinho aqui, narrowband é uma tecnologia que nasceu nos Estados Unidos em 2004, ou seja, há 22 anos. É uma tecnologia de rastreamento fixo, estático, para o nosso medidor de relógio de água, nosso medidor de relógio de energia, de gás, rastreamento estático. O que a BWS fez e que eu pedi para a minha equipe na época, né, em 2024, era que eu já tinha visto 2 soluções na China que não deu certo. Quero saber se a gente consegue fazer. Isso foi o que a gente fez. Mas mesmo depois que fez funcionando, a gente não tinha dimensão, porque não existe no mundo uma tendência global em rastreamento com tecnologia narrowband IoT móvel. A gente está criando essa solução. Não só o Brasil tem uma rede narrowband de média para boa. O Chile tem uma rede narrowband excepcional, como a rede europeia. China? E China? A Chile. E China? China também. Mais da metade do mercado global em narrowband é China. Por isso que eu agora quero vender lá. Inverter a rota. Então, e aí, quando eu tenho o vice-presidente de engenharia, que é o Flávio Fernandes, e meu vice-presidente de tecnologia, que é o Walter Chaga Júnior, e trouxeram a solução e falaram em dimensões, né? Depois já tinha a solução, estava testando em campo, falou, aqui, conseguimos aqui uma comunicação em narrowband em 66 km. A minha primeira reação falou, cara, não tem mais de 4 de engenharia, nunca ouvi isso. O nosso celular é 2 km, né? O rastreamento normal é um raio de 2 km da antena, passou, já não pega mais. Estou dizendo que você tem 66 km, deve estar errado. Ele falou, não, senta aqui que eu vou me explicar. Então, essa é a inovação. É um produto que foi por mais de 2 décadas, rastreamento táctil. A gente botou uma inteligência embarcada, uma inteligência artificial embarcada, que fez ele se tornar um rastreamento móvel. E a gente tem essa solução também com LoRa. Então você tem o rastreador só narrowband, você tem o rastreador narrowband com LoRa. São tecnologia 4G de telecomunicações, e LoRa é uma rede independente que é imune a jammer. Na nossa área, recuperação de ativos, é muito importante. Então, essa é a nossa fase aí, já estamos aí há quase 2 anos, né? Mais de 1 ano e meio, trabalhando, tentando mostrar para o mercado nessa área, e é uma tecnologia que ela tem uma similaridade, para dar um exemplo, para ficar mais simples aqui, como é que funciona. Se a gente comprar uma tag da iPhone, quem tem iPhone, ou um tag da Android aí dos outros, você em qualquer lugar do mundo que você colocar sua tag numa mala, quem passar perto com o iPhone, você vai ter informação, porque a tag tem um ID. A nossa solução também tem uma solução dessa, ID. Todos os equipamentos nossos têm ID. Então, quando eu vou fazer a busca, eu tenho uma tecnologia digital. Nossa solução, que é o BWS Finder, para buscar veículos ou cargas que estão sendo violadas, roubadas, a gente tem uma tecnologia específica para isso, diferente da tecnologia das últimas 2 décadas, que é o famoso antena Marshall, né, que é bem pesado. Nossa antena, nosso produto BWS Finder é 60, 70 gramas. Você não tem uma tecnologia digital. Eu tenho no app todas as simulações. Não dá para explicar em detalhe, mas é uma diferença para a tecnologia das últimas décadas. Analógica, uma radiofrequência de 433, para uma radiofrequência maior, da faixa 900 MHz, que é a tecnologia LoRa. Aí você tem LoRa One, e a gente tem a LoRa da rede privativa da BWS, que é um veículo falando com o outro. Então, são
um produto com 2 tecnologias, telecomunicações e LoRa's, e 3 conectividade. Conectividade telecom, conectividade LoRaWAN e a conectividade peer-to-peer, que é a rede privativa da AWS. Então, se 2 tecnologias, 2 opções falhar de conectividade, você ainda tem uma terceira. Então, esse é um diferencial que a gente está trazendo para o mercado, né? Desculpa, para o público entender e tudo bem, não sabemos quem está ouvindo o programa, né? Ou quem vai ouvir um programa para o futuro. Você está me dizendo, então, que além das tecnologias, dos meios de telecomunicação convencionais, LoRa e o 5G, 4G, 4G, Cat1. O nosso é 4G, né? Você, entre equipamentos, vão se falar. Os devices se falarão entre si, uma rede mesh. Exato, uma rede mesh. Similar a uma rede mesh, exatamente. Esse é o diferencial. E a gente tem a identificação de ID de cada equipamento. Então eu sei que aquele ID... Busca, se eu tenho 1 milhão de equipamentos na base, eu não vou ouvir todos. Eu vou ouvir só o que tem necessidade. O tradicional era motorista ouvir 50 devices. Né? Da solução digital que a gente tem hoje, né? O protocolo que a gente tem, comparado com as últimas 2 décadas, com a solução de buscar com antena marcha, que ele ouve tudo. Né? A gente tem um diferencial. São várias outras questões, mas isso é importante. Ou seja, na busca hipotética de um ativo, é aquele ativo que eu estou buscando, basicamente. Eu vou identificar qual é o ativo que está naquele veículo e buscar. Você não vai ter um monte de sinais gritando para todo lado. Exatamente. É só aquele que você precisa encontrar, é isso? São uma série de inovações, né, que traz uma solução diferencial com relação ao que a gente tem nos últimos anos no mercado, em termos de inovação, né? Essa tecnologia Narrowband, LoRa, com 2 tecnologias e 3 conectividades, te dá uma segurança muito maior para a recuperação de ativos. Me permite explorar um pouco isso que é importante. Indo para o mercado, cliente final, que não é o teu caso, não é o que... Eu sou fornecedor de tecnologia. De tecnologia, ok. Mas... pelo que você está me dizendo, a aplicabilidade não é somente para carga, é para qualquer ativo, correto? Exatamente. Em função do tamanho. Para veículo em geral, para carga e para outros. Mas espera um pouco, aquilo tem energia. E quanto dura uma bateria desse troço? Isso é uma outra diferença. São alguns pontos importantes, como eu falei, que é digital, a tecnologia digital e não analógica. Um rastreador normal, ele, né, que a gente usa no celular, o modem que a gente usa no celular é a mesma coisa do rastreador normal. Ele tem um consumo de 4 a 5 mAh. Um rastreador com Narrowband que faz a instalação, ele tem de 15 a 20 vezes menos. É 0,3 mAh. Se a gente está falando no rastreador para isca de carga, né, ele é 500 vezes mesmo em termos de consumo. Tem um rastreador autônomo, o Narrowband LoRa, se é uma comunicação por dia, ele pode durar 20 anos. Então, você muda de escala com relação ao consumo de energia, ao alcance, que é 33 vezes a idade de Cristo, em termos de alcance. Um rastreador normal é 2 km, mesma coisa do nosso celular. Você saiu de uma antena mais de 2 km, o sinal fica ruim. A gente tem um recorde de 66 km de comunicação do veículo com uma antena, né, uma Herb, que está a 66 km de distância. Esse é o nosso recorde. E andando normal, sem subir com o aparelho com um drone, né, 40, 50 metros, ou subir num morro, esse é rodando normalmente. Então, são diferenciais. Até hoje, como é que foi a questão da recuperação com uma carga importante? A pessoa sobe com um helicóptero, que é um custo altíssimo na operação. Hoje você não precisa mais disso. Você sobe com um drone, o seu buscador ali, o BWS Finder, e você pega centenas de quilômetros de sinal de LoRa, entendeu? Ou o sinal Narrowband, porque o LoRa é uma tecnologia importantíssima, porque ele é imune ao jammer. Jammer é um aparelho, capetinha lá, que o pessoal chega, liga, embaralha todos os sinais. Ligar um jammer aqui, nossa comunicação de celular, morre tudo. E o rastreador é a mesma coisa. Um rastreador híbrido com LoRa, ele continua comunicando, porque você tem um LoRa que é imune a jammer. O Narrowband, diferente da tecnologia convencional, que é o 4G Cat1,
o 4G Narrowband ele é resiliente, altamente resiliente a jammer. A gente tem um protocolo próprio nosso de UDP que ele tem essa facilidade. Eu vou dar um exemplo, sim, uma coisa. Se eu pegar uma pedra grande e for tacar longe, não consigo muito longe, mas se eu pegar uma pedra pequena e botar o mesmo esforço, eu vou tacar muito mais longe. Essa é a diferença de uma tecnologia 4G Cat1 convencional para uma tecnologia 4G Narrowband que a gente usa hoje, com rastreamento móvel. Você tem um alcance muito maior. Isso abre novos mercados, pelo que eu estou entendendo, né? Como é que é a exploração de novos mercados, inovação, aí não só a inovação dentro do produto, que realmente a gente comprova ser em vários níveis, inclusive, mas a inovação em novos clientes, criação de novos mercados. Estrategicamente vocês trabalham isso de que forma? Então, como é que a BWS está se posicionando no mercado com relação a esse desenvolvimento que a gente fez? Nosso foco não é chegar no usuário final, na transportadora, na segurança, é fornecer para as empresas de gerenciadora de risco que já está com o cliente, né? Fornecer a tecnologia. Esse é o nosso foco principal, é habilitar para todo mundo que queira utilizar. Não só a tecnologia, como os buscadores, né? Toda essa estrutura. A gente tem uma plataforma, outra coisa importante que a gente tem na nossa solução, é que todo mundo hoje tem uma solução independente. Se eu uso um produto, é só aquele. A nossa rede privativa, o nosso protocolo da nossa plataforma, eu estou preparado para integrar qualquer outro fabricante de tecnologia. Entendeu? A gente já conversou com o Marcelo Orsi da QuickLink, que tem a solução lá de isca de carga, a gente vai integrar na nossa plataforma. Estou em conversa com outros fabricantes. Ou seja, o nosso foco é o seguinte: quando você está numa situação de emergência, ou como se diz aqui no pega pra capar, quanto mais você ouvir, melhor. Quanto mais tiver a integração de todas as empresas, mais fácil você tem de recuperar o bem. É só uma questão que nunca se preocuparam. Até hoje não se tem essa preocupação. A gente tem essa solução pronta. Na nossa plataforma, eu não vou só integrar os meus equipamentos. Qualquer outro equipamento fabricado por terceiros, quiser fazer integração, o cliente fala, tem aqui Santec, eu tenho outra tecnologia, eu quero dar para integrar na nossa plataforma, para usar na rede LoRa. Então isso é importante, porque a gente tem que pensar no ponto final. A questão colaborativa é importantíssima nessa questão. Esse gancho é muito legal, eu queria explorar um pouquinho mais isso contigo. Sim. Muito legal. O que você acabou de dizer, tá claro. Agora, no miudinho, deixa eu entender isso melhor, para o público entender aqui que está ouvindo. Significa assim que se você integra com outras tecnologias que está no mercado aí, qualquer que seja ela, também vai melhorar a tua rede mesh? Sim. Ou seja, se estiver passando equipamento X com o caminho Y e está integrado, também vai se comunicar. E o que é mais importante, a questão da segurança, né? O LGDP está aí. Uma rede não vai ouvir a outra, cada um vai ouvir a sua. Né? A gente vai ter o controle de poder avisar um ou outro. Tá. Mas a gente tem toda a questão da segurança, eu posso integrar mais de N redes, todas uma falar com outra, mas um cliente não vai ver a do outro. Sim. Essa aí é a questão fundamental, isso. A questão de segurança é fundamental. Então, essa é uma solução que é uma nova inovação com relação ao mercado, né? Porque atende a questão final. Agora, deixa eu te perguntar. É uma questão que já tenho pesquisado bastante nos últimos anos, há uma demanda interessantíssima nisso. Como você vê, quando falamos em controle e gestão de logística, na logística especificamente, há um mundo absurdo, baixa nota fiscal, baixa produto, estou falando em termos de futuro, tá? Não é agora. Temos um caminhão lotado com N mercadorias, a mercadoria vai saindo, já vai saindo de baixo porque saiu, deixou de falar, enfim, vai por aí afora. Um navio que está indo com N produtos, gestão de temperatura em alto mar, por exemplo, é uma demanda brutal. Né? Você falou isso porque no Chile sofri muito com isso e até agora não achei uma solução. Por quê? Por conta da comunicação, evidentemente. Tem que usar satélite, não tem jeito tal, para transmitir esses dados. Né? Mas, em um universo local, né, para a gestão de estoques, por exemplo,
é um negócio brutal, né? Não necessariamente de itens pequenininhos, porque seria inviável, né? Já temos o RFID para isso, né? Mas para outros volumes um pouco maiores, né? Você vê esse desenvolvimento futuro também nesses termos de gestão de ativos em menor escala, digo, tamanho, para efeitos de gestão de estoque logístico? Sim, a nossa solução de LoRa, rede privativa, a gente já tem essa solução. Por exemplo, numa logística, você tem lá no local, torcendo caminhões, todo mundo, você tem as cargas específicas com um aparelho LoRa, com isca. Você não precisa identificar na planilha, na mão, qual LoRa está comunicando com qual caminhão. A hora que o caminhão sai, que ele tem o LoRa Master e tem os outros LoRa peer-to-peer da rede privativa, ele se auto-identifica automaticamente. Você já vai aparecer na plataforma. Inclusive, se tiver uma carga lá, que não era para estar naquele caminhão, ele vai ser identificado também. Então, essa é uma inovação que a gente está trazendo nessa solução nossa peer-to-peer. O que é mais importante nessa questão aqui, na sua pergunta, é qual que é a preocupação final. Quais são as dores, né? Para a gente chegar nessa solução, a gente foi pesquisar quais são as dores da nossa realidade no Brasil. Ok. O Brasil é um país continental, né? É o que eu chamo o grande sertão veredas. Então, a hora que você sai do grande centro, vai para a rodovia, vai para o campo, em que a comunicação é de baixa, aí você tem uma solução de uma tecnologia nova, que você pode pegar até 30 vezes maior de alcance. Você tinha 2 km, agora você pode chegar a 66 km, ou até mais, dependendo da topografia. Esse é uma mudança de paradigma que você tem que analisar, entendeu? Qual que é o nosso foco? Porque para diminuir mais os pontos cegos, é a solução satelital. É o que a gente está fazendo agora no nosso roadmap para o fim do ano, junto com a solução narrowband terrestre, que já dá uma expansão enorme de área. O que era 2 km vai até 66, você já aumenta mais de 30 vezes o alcance da comunicação terrestre. Agora, o ideal é você ter isso junto com o satelital de baixa órbita ou geoestacionário. A gente está fazendo essa solução, desenvolvimento nosso, da solução narrowband LoRa com a solução satelital LEO e GEO. Feito previsto agora para o fim do ano. Então, como é que a gente pensou estrategicamente? Entre os nossos roadmap de desenvolvimento, esse é um desenvolvimento importante para nós, porque você tem isso para transporte de qualquer local, né? Vamos falar da rota bioceânica que deve aí entrar nos próximos 2 anos em operação, eu acredito. Se Deus quiser, 2027, final de 2027, tomara que seja assim. Então, tem que ter satelital. Porque a infraestrutura lá não tem fibra ótica e tal, então você tem que ter solução satelital. Então, esse é o porque a gente também tem esse projeto nosso de expansão para a América Latina e para a Europa. Uma curiosidade, essa tua solução, evidentemente vai evoluir com o tempo em tamanho, com certeza, para menos, claro, né? Se aplicaria também na indústria, no agronegócio? Estou falando do gado, por exemplo? Demais. Porque o dia nosso gado é extensivo, não é confinado a grande maioria. Então, o agronegócio, você tem máquinas amarelas, máquinas verdes, e vai por aí, máquinas agrícolas, e tudo aquilo, rouba demais até, né? Porque nós já temos soluções para máquinas amarelas. Não tem ainda satelital que a gente está desenvolvendo. Mas o setor agrícola, né, o agronegócio é uma coisa, um mercado importante que a gente está tomando consciência e propondo soluções. Estivemos presentes esse ano novamente na Agro Show, em Ribeirão, final de maio, mês de junho. Então essa é uma coisa importante que a gente... Você falou no corredor bioceânico, a gente estava falando, não tem como não falar do Chaco Paraguaio, né? Sim. Que tem uma deficiência hídrica absurda e que, obviamente, a gestão de uso de água e temperatura é fundamental para
para o futuro agrícola da região, né? Pegando um gancho que você falou no início, né, que o equipamento era geostático, né? Sempre foi geoestacionário, mas também se aplica onde você fala em LoRa, que é um negócio que a mim me fascina. Foi geoestacionário somente. Hoje, agora já não é, mas se aplica para os dois. Para a nossa solução, não. E também dá para fazer o monitoramento, digamos assim, do solo, temperatura, umidade, irrigação e tudo mais. Pode ser desenvolvido uma solução nesse sentido. Pegar dados, né? Porque o custo é bem menor em termos de solução. Você pode criar uma rede LoRa no campo, né, na fazenda. Perfeitamente. Entendeu? A questão isso é uma demanda... A solução que tem, por exemplo, falando do agro no setor de gado, né? Sim. Você tem uma solução hoje, o pessoal usa a tecnologia CAT-M1 Narrowband. É uma tecnologia híbrida, mas que tem um custo mais alto, uma solução da Qualcomm, potência americana de tecnologia, né? A gente não desenvolveu uma solução específica para gado, para pegar temperatura, pegar movimento, que pode ser tanto como Narrowband, porque a nossa solução é Narrowband puro. Né? É um modem Narrowband puro. Não é um modem Cat1M1 Narrow NB. É NB somente. Okay. Esse é o diferencial. Essa é a inovação que a gente trouxe em termos de registro de patente. Entendeu? Nós temos, o Brasil tem aí de torno de 230, 250 milhões, né, de reis. Então você tem um potencial de cabeças de gado aí, tem um potencial enorme. A gente não é o nosso foco ainda, eu já vi que tem algumas soluções há algum tempo nisso, que tem um custo maior do que a solução nossa, porque você tem uma tecnologia que envolve uma empresa que é uma potência em termos de desenvolvimento de tecnologia, que tem bastante royalty, que é a solução CAT-M1, modem 4G CAT-M1 com Narrowband. Não, daí minha pergunta, por questão de custo, né? Porque a tendência é esse custo baixar. Exato. Se você está nessa linha, seria maravilhoso. Você abre um mercado gigantesco. Como pode desenvolver uma tecnologia de melhor performance e baixando o custo? Essa é a realidade do desenvolvimento da tecnologia nos últimos 50, 60 anos. Voltamos lá à lei de Moore, Gordon Moore dos anos 60, né? E que foi superada agora com a relação da inteligência artificial, que era linear, se tornou exponencial. Então, essa é a nossa solução. A gente melhorou tecnologicamente e tem um custo menor. Entendeu? A operação é bem menor em relação a essa tecnologia, mais performance, maior alcance, maior resistência e menos custos. Vamos mudar um pouco, quebrar um pouquinho o gelo aqui. Você tem algum hobby? Hobby? Eu leio muito, né? Não jogo mais bola, corri atrás da bola, não era jogador de bola, né? E eu sou da geração também, aí nós aqui, temos aí na faixa acima de 60, Lá, vamos pegar lá o Paolo Pasolini, o texto dele depois da Copa de 70, que ele falou, o futebol do Brasil é futebol arte, futebol europeu, futebol prosa. Essa não é mais a realidade do Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Mas a gente fica na ilusão que ele tem. Não tem essa realidade. A gente está noutra fase completamente diferente. Sim. Tá aí a Argentina aí provando aí por as últimas Copas aí, né? Então, e a Europa dominando. Então, além de ler, eu gosto muito de ver. Eu acompanho muito tênis. Gosto muito, né? Sou da geração mais antiga aí do que Djokovic, do que Roger e do outro espanhol lá. Então eu gosto muito de assistir jogo de tênis. Mas não jogo não, porque já tive 3 operações de joelho, de ligamento, etc. Eu quero explorar um pouquinho mais, quero fazer as perguntas que normalmente o Nicolau costuma fazer. Mas já que estamos no assunto, você falou leitura. Aí a pergunta que segue: hoje, que você está lendo, o que você ouve e o que você vê? Cara, eu leio, tô lendo, eu tenho tem um brinde aqui para você que eu tive agora em maio, visitando 14 empresas com Pascal Coppen,
que é um engenheiro belga, que se formou nos anos 90 e foi trabalhar para uma empresa francesa na China, a Alcatel. E morou lá por 20 anos, voltou faz aí uma década. Tá? E ele faz uns eventos de levar uma equipe para visitar grandes empresas na China. Eu já tenho mais de uma década trabalhando, tenho uma exportadora na China, né? A BWS Trade, mas nunca visitar a empresa em termos de tendência estratégica. Tive em maio, tive na Kimi, né? Na Moonshot, que é essa empresa que está na moda agora aí. A gente esteve visitando lá, estive visitando a fábrica da Xiaomi, né? 93% da fábrica é automatizada. Estive visitando uma das sedes de desenvolvimento de tecnologia da Huawei, uma cidade enorme, tem 31 mil engenheiros trabalhando, tem até um trenzinho, coisa fora de série, construído em 4 anos e cabe, pela estrutura que tem lá, cabe 100 mil engenheiros trabalhando lá, com moradia por perto. Então, a gente tenta acompanhar essa tecnologia, isso está na minha, né, desde a corrida espacial e desenvolvimento da tecnologia com Steve Jobs e Microsoft e Apple, né, o Bill Gates, e a gente vem me formei em engenharia eletrônica e tem essa pegada aí de procurar saber. A velocidade de mudança na China é muito grande com relação ao que a gente tem que mudar hoje, né? Nossa realidade, não só nós, como o mundo ocidental, como a Europa e Estados Unidos. Então, é importante a gente estar atento. Eu tenho esse livro, eu vou te dar um de brinde, que é Muito obrigado. China Next Miracle, do Pascal Copen. Eu recebi ontem, recebi alguns com dedicatória, mas eu tenho mais alguns lá que eu vou fazer um brinde para você. Muito obrigado, muito obrigado. Então essa é saber as mudanças, as tendências, porque nós estamos abrindo uma tendência global em tecnologia 4G Narrowband, rastreamento móvel. New Trend 4G Narrowband IoT Mobile Tracking. Então a gente tem que estar acompanhando essa velocidade é muito grande. Fantástico. Eu estou encantado de ver o seguinte, que a inovação na AWS não é só em cima de produto, né? Não é só em cima de criar um produto novo ou então viabilizar novas decisões. Ela permeia, não sei se está tão transparente assim para você, mas ela permeia a empresa como um todo, inclusive na parte de trabalhar em redes. Veja, o produto começou justamente sendo disruptivo nessa abordagem de como se trabalhar em redes de comunicação. Mas quando a gente fala de integrar com outras empresas, outros fabricantes, outros sistemas, isso, além de criar uma justiça de mercado, porque o cliente ele pode ser muito melhor atendido em relação a isso, ele cria novos mercados realmente em cima desse Exatamente. Trabalho em redes que está se falando. Isso foi a solução, trouxe a gente desenvolveu uma plataforma que integra outros fabricantes nessa rede privativa de LoRa da AWS. E aí isso vem a briga clássica, você já falou 2 vezes sobre Steve Jobs e Bill Gates, a briga clássica de que Steve Jobs quer um produto fechado, hermético, que só ele toca, que só ele coloca a mão, queria, né? E Bill Gates não, ele vai pela linha de vamos trabalhar em redes, vamos abrir, deixa eu licenciar isso daqui para o máximo possível de device. Estou entendendo que você conduziu a AWS mais pela linha do Bill Gates. Tem agora a questão do 6G, né? A gente vem acompanhando aí, que é uma rede que vai estar pronta em 2030. E o que está acontecendo no 2G é o que aconteceu em 5G. Quem que dominou as especificações e o controle da 5G? Foi a China. Quem que é a empresa hoje que tem o controle de coordenar todo o desenvolvimento? É a China no 6G. A China acabou de fazer um teste de holografia, imagem holográfica, Ave Maria. por
1.2 terabits. É isso que ela está fazendo o teste para apresentar no meio do ano que vem no congresso do 6G específico disso. Você tá me dizendo que eu vou falar o celular e o cara vai aparecer aqui de pezinho. Exatamente. Esse é o que a gente vai ter depois na rede 6G lá na próxima década. Então essa já tem essa expertise. E isso é Open RAN, é arquitetura aberta. Esse é um diferencial também da solução de inteligência artificial da China com relação às principais inteligências artificiais americanas, que é tudo fechado, não só da Apple. Isso. Com relação ao ChatGPT, a OpenAI, Android, todos eles. Mas os Estados Unidos também tem essa solução de Open RAN. A primeira que lançou isso foi em 2011, a China Telecom lançou um paper famoso, está tentando que o importante seria ter uma arquitetura aberta. Então, o 6G com a inteligência artificial, essa é a tendência. Então, isso é super importante isso aí. Você falou em Apple, eu estava vendo as notícias hoje, só aqui um parêntese, né? Ao Martin. A Apple foi eleita hoje, a empresa mais valiosa do planeta. 3 trilhões e 800 bilhões de dólares ela vale hoje. Isso. Passou a NVIDIA. Passou a NVIDIA, exatamente. São empresas. Eu só queria adicionar que a gente tem uma nova solução agora que a gente vai apresentar o lançamento na Penatran, que é uma solução que essa é a minha equipe de desenvolvimento, quando veio trazer isso para mim lá em janeiro de 24, falou: Oswaldo, vamos desenvolver um modem nosso, modem híbrido, 4G com LoRa. Aí eu falei, Flávio, eu não estou conseguindo fazer 4G, cara. Você quer que eu seja fabricante de modem? Não, vamos quebrar, não vai, né? Bom, isso passou uns 3 meses, falou: não, vou resolver essa questão do 4G aí, tranquilo, mas existe um potencial de mercado nisso, e eu acredito que é possível. Aí pegou o outro vice-presidente, que é o Walter, e os dois da minha orelha por uns 3 meses, até que eu falei: cara, faz o seguinte, faz as malas que nós vamos para a China. Tem 2 anos e meio, nós vamos lançar o produto agora. É um modo exclusivo da AWS, que tem 3 chipsets dentro dele. O chipset do 4G LTE, o chipset do GPS e o chipset do LoRa. É o primeiro e único modem híbrido no mundo. Tem várias empresas no mundo procurando, fez parceria com a Syncom, né, botando lá, fazendo um contrato, botando uma grana de antecipada. Tem várias empresas querendo usar esse modem no mundo, e aqui empresas no Brasil também. A gente vai, evidentemente, abrir para outros. No miudinho, para os leigos, que isso vai permitir para o usuário? Porque a gente vai entrar um pouco na telemetria, na segunda fase desse produto. Ele é um produto que ele mantém a solução de recuperação de ativo, 4G e LoRa, com a recuperação, mas ele tem também já a questão do Bluetooth para integrar a tag. Ele vai ter também uma porta RS-232 para fazer telemetria. A gente, na segunda fase, o ano que vem, nós vamos fazer uma telemetria por indução dessa solução. Então, sempre tentar um passo à frente em termos de solução. Não são um produto somente para recuperação, mas também para telemetria. Deixa eu perguntar uma coisa. Você colocou um negócio que me inquietou esses meses aí, dito por um colega nosso do mercado, muito esperto nessa área, também entende muito do assunto. Há uma tendência natural dos fabricantes de caminhões chegando aqui ao Brasil e tudo mais, onde já vem com telemetria avançada, vem com um monte de tecnologia lá dentro, e que tecnicamente você vai ter que se integrar ao sistema do veículo e não está instalando devices aí com cortar fio, instalar fio e tudo mais. Essa é uma tendência natural. Por isso que a gente está partindo de uma solução por indução. Aí por isso que saltou a pergunta. Você falou em indução, não há conexão física. Não. Então significa dizer que não vai cortar é uma tendência das tecnologias que estão no mercado, que estão aí há décadas, né, a mudar isso. Porque senão vão ficar para trás, entendo eu isso. Esse segundo semestre a gente vai participar do segundo Movicon, em novembro, que é um congresso voltado para as montadoras e também para a área de transporte, que vai acontecer dia 5 de novembro, que é a Teletime que faz esse evento junto com a Telemobile. Uhum.
Então a gente vai participar desse congresso, vamos ter uma apresentação, assim como vamos participar agora em agosto da carga, pré-carga da Fórum GS, sempre está presente lá. Sei. E vamos participar na Fenatran, onde a gente vai lançar a nossa solução da nova inovação com modem exclusivo da AWS com LoRa. Esse é um produto que já vai dar quase 3 anos. Já temos, estamos terminando a finalização do firmware dele. Então, esse é uma filosofia nossa. Como é que você pode trazer alguma coisa que traga um adicional de necessidade para a dor do mercado? Esse é o. Olha, estamos com o tempo já esgotado. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu preciso fazer uma outra pergunta, uma última pergunta. Primeiro, chamar a atenção que tá aqui o Systalks em primeira mão apresentando que vai ser lançado ainda na Fenatran. Então, muito obrigado pela oportunidade de trazer isso em primeira mão. E tem uma outra pergunta, além dessa que René fez, que eu costumo fazer também, que é sobre os erros. Eu gosto muito de aprender sobre os erros, até porque todo empresário erra, né? A gente erra muito mais do que acerta. Aprendemos mais com os erros do que com acerto. Claro. Então são essas duas perguntas do que ler ou ouvir e assiste. E qual foi um erro que você marcou a sua vida profissional, de que, poxa, aprendi bastante com esse erro, para que a gente possa levar esse aprendizado adiante? Olha, eu não tenho nenhum, assim, em termos de estratégia, algum grande erro. A gente tem erros menores. A gente teve já porque eu também já tenho mais de 40 anos de engenharia, né? São mais de 4 décadas, e trabalhei em grandes empresas no Brasil, e empresas internacional, europeia e americana. E quando eu fui decidir montar a empresa, o princípio foi fazer parceria com quem tinha tecnologia, foi a parceria com tecnologia SDK da China. E aí eu queria fazer coisas novas, e a China não tinha, a minha parceria na China não tinha essa condição. Foi quando eu decidi desenvolver aqui. E a minha primeira tentativa lá em 23 não deu certo. Eu tive que refazer o time no final de 23, começo de 24. Então, errou, você tem que admitir o quanto antes que está errado e montar uma nova estratégia. Você Agora, não pode ficar parado. Pega no gancho que eu disse, para encerrar, desculpa, mas que Oswaldo de hoje falaria para o Oswaldo de 20 anos atrás? Rapaz, hoje a maturidade e a experiência conta mais, né? A nossa juventude. Por isso mesmo. Qual é o recado que você daria a você mesmo? Olha, vamos trabalhar para ficar mais algumas décadas por aqui, né? Saúde, né? Olhar a saúde. Saúde, é fundamental essa questão aí, né? E eu sou de uma família, terceira geração de família italiana, então sempre tá, né? Italiano fala alto, né? Grita e tal, às vezes tá. Eu vou, você tá tendo briga lá, não? É que todo mundo fala alto. Mas é importante, né? A minha mãe está fazendo esse ano, agora em outubro, 92 anos. Nossa, parabéns. Entendeu? Que então, bom. Eu aprendi muito com a minha mãe. Meu pai já não está mais aqui. Mas é importante a gente ter consciência que a gente não está sozinho. Quer dizer, a questão, eu como BWS, nos últimos 5 anos eu paguei 10 salário para funcionar. Entendeu? Porque eu tive isso quando trabalhei por grandes empresas. Trabalhei no Modato, trabalhei na Siemens. Então é importante você ter, que não é uma pessoa que faz. Sim. É um coletivo, é um time. É a sinergia, né, da equipe que traz resultado. Então eu tenho uma equipe de desenvolvimento hoje, 23 pessoas, são 23 pessoas aqui de desenvolvimento de hardware, de firmware, de software. São pessoas excepcionais no mercado. E que é com muito orgulho que a gente tem esse time de desenvolvimento que a gente espera continuar. Ótimo. Entendeu?
Oswaldo, eu tenho aqui pelo menos mais 1h30 de pergunta. Eu acho que a gente vai ficar devendo mais um podcast contigo aqui pra gente avançar, parte 2, mas a gente infelizmente tem que encerrar por aí. Então, aproveitando como o René provocou, qual o seu recado para quem tá assistindo a gente? Primeiro, agradecer ao CIST, essa parceria que a gente tem, esse CIST Talk aqui, na sede aqui da Ravex. Convidá-los para os eventos que a gente tem agora no mês que vem, a pré-carga, dia 25 e 26 aqui em Alphaville, em Barueri. E temos também a Fenatran, tem o Movicon dia 5 de novembro e a Fenatran de 9 a 13 de novembro. São 3 eventos importantes que a gente vai estar participando, trazendo umas soluções. Maravilha. Agradeço demais pela presença. Bom, da minha parte, agradeço. Encerramos o programa por hoje. Mais uma vez, agradecemos aqui a Ravex pelo espaço, pelo patrocínio exclusivo para esse programa. E, ao mesmo tempo, convido quem tiver interessado em participar do CIST como patrocinador, assim, a exemplo do nosso parceiro aqui, Oswaldo. Venha fazer parte do time. Vem fazer parte do time, é isso mesmo. E agradeço demais. E venha para cá, venha participar com a gente, que tem muito conhecimento para dividir com vocês. Muito obrigado a todos. É isso, muito obrigado a todos. E realmente, como eu fiz na abertura, fazendo no encerramento, a gente levando bastante conhecimento aqui, deixando vários insights para o nosso mercado. Muito obrigado, Oswaldo, René. Obrigado a todos.